ZYX 844, Rádio FM Universitária 96,7. Uma emissora da Universidade Federal do Piauí. Sintonia Jurídica. O seu encontro semanal com o mundo do direito. Toda terça, você fica sintonizado com as principais questões jurídicas. Conhece melhor os seus direitos e os desafios de quem trabalha pela justiça no Brasil. Sintonia Jurídica. Olá, muito boa noite para você que nos ouve aqui na Rádio FM Universitária. Está no ar mais um programa Sintonia Jurídica. Este é um projeto coordenado pelo curso de Direito da Universidade Federal do Piauí. Eu sou Samuel Nascimento e ficarei na sua companhia pelos próximos 30 minutos. Confira agora os destaques de hoje. Na entrevista com o advogado Marcelo Jefferson, nós vamos ouvir sobre como defender os interesses da União. No quadro Questão Legal é sobre direito do consumidor. Fique ligado. Tem ainda a coluna Direito Previdenciário, o Agenda Sintonia e a Dica Sinjur. Então fica com a gente. Sintonia Jurídica. Sintonia Jurídica. Agora, para ficar bem informado sobre o mundo do direito, ouça as notícias do dia com Vitória Vivian. Para combater os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, o Conselho Nacional de Justiça promove desde 2015 ações em diversos tribunais do país. Entre os dias 5 a 9 de março, foram realizadas palestras e iniciativas extrajudiciais em diferentes comarcas do estado do Piauí. José Marques, desembargador de Justiça, ressalta as ações da 10ª Semana da Justiça pela Paz em Casa. As atividades de implementação dos processos da violência contra a mulher, mais especificamente nas maiores cidades onde o problema tem maior repercussão e tem maior número de casos. Nós teremos mesas redondas de debates com os entes parceiros do Poder Executivo Legislativo, tanto do Estado como do município de Teresina, além de mesas redondas. Eugênia Vila, subsecretária de Segurança, comenta que as ações vão além das formalidades e se preocupa com a saúde da mulher. Esse evento promovido pelo tribunal é o caráter democrático. Você vê que não há uma preocupação somente com a dimensão formal, mas essencialmente com a mulher. Com aquela mulher pede auxílio do Poder Judiciário. E o Poder Judiciário demonstra aqui, com essas palestras, a preocupação com a saúde da mulher. Isso é muito interessante. Então ele está indo além do que se planeja legalmente para ele. Flávia Angra, psicóloga e palestrante, fala sobre os tipos de violência e questões de gênero. Não dá para se falar de violência doméstica sem falar de questão de gênero, né? A própria Lei Maria da Penha define a violência doméstica e familiar, levando em consideração que ela precisa estar associada a uma questão de gênero. E o que seria o gênero, né? É toda a construção social que fundamenta um discurso de diferenças entre homens e mulheres, gerando diferenças do ponto de vista político, econômico, social e trazendo oportunidades diferentes. A Semana da Justiça pela Paz em Casa tem como objetivo a articulação de ações para informar a população dos serviços da rede de proteção e defesa dos direitos da mulher. A Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Piauí realizou workshop na última terça-feira, 6 de março, com a intenção de integrar diversos atores para tratar a questão fundiária no Estado. O núcleo visa promover melhorias na gestão fundiária e conflitos agrários. Para compreender a temática, Ricardo Gentil, desembargador e Corregedor Geral de Justiça, explica o surgimento do núcleo de regularização fundiária. Esse núcleo ele surgiu a partir de um convênio do governo do Estado com o Banco Mundial. E eles sentiram a necessidade da participação também da Corregedoria, né, auxiliando nesse projeto, especialmente no tocante aos cartórios, porque se não houver uma boa estrutura cartorária, né, uma participação intensa, esse projeto não funciona. Então é um projeto que requer essa rede, colaboração, e a Corregedoria entendeu também o alcance social desse projeto, né, a justiça que ele promoverá no campo e nas cidades, resgatando a cidadania, entregando às pessoas os seus títulos de propriedade e incentivando com isso o desenvolvimento econômico também do Estado, dos municípios. E pelo lado da Corregedoria, o nosso ganho é a legitimação do Poder Judiciário. O desembargador ressalta também os impactos das ações tomadas por esse núcleo.
que através desse projeto a gente está indo ao alcance do jurisdicionado e não só distribuindo essa justiça, mas acima de tudo prevenindo, porque através desse núcleo eu tenho certeza que muitas ações deixarão de ser demandadas no Poder Judiciário. Wellington Dias, governador do estado, comenta as parcerias firmadas e perspectivas de resultado. Essa iniciativa do Tribunal de Justiça, mas também integrado com o Ministério Público, Defensoria, com os cartórios, OAB, com o governo federal, estadual e municipal, ele vai dar bom resultado. Eu estou daqui bastante animado com as perspectivas. Celebramos aqui já um primeiro termo, vamos ter a instalação de um núcleo agrário que vai cuidar exclusivamente desta área e eu acredito que sem a regularização fundiária, tanto nos municípios como no nível estadual, na zona rural, a parte urbana e rural, nós não vamos ter desenvolvimento econômico e social pleno. O evento teve a presença de autoridades do Judiciário, Executivo, Legislativo, como também produtores rurais e representantes de movimentos sociais. Vitória Vivian para o Sintonia Jurídica. Sintonia Jurídica. Você ouve agora a entrevista de Felipe Gold com o advogado Marcelo Jefferson. Eles vão conversar sobre a defesa dos interesses da União. Hoje o Sintonia Jurídica conversa com o advogado da União, Marcelo Jefferson. Ele está aqui para falar os pontos positivos e os desafios de defender os interesses da União. Boa noite, Dr. Marcelo Jefferson. Seja bem-vindo ao programa Sintonia Jurídica. Boa noite, Felipe, e boa noite aos ouvintes do programa. A União é a pessoa jurídica de direito público que representa o governo federal no âmbito interno e a República Federativa do Brasil no âmbito externo. A União não é um órgão estadual, mas em cada estado encontra-se pelo menos uma unidade da Advocacia Geral da União para defender seus interesses. Doutor Marcelo, o que lhe levou a ser advogado da União? Bom, Felipe, eu entrei na Advocacia Geral da União já há algum tempo. O meu concurso ele começou no ano de 1998. Eu havia acabado de sair da Universidade Federal do Piauí, eu sou da turma do segundo semestre de 96 e naquele tempo praticamente só havia o curso de Direito aqui da Federal e a gente ficava atento ao que aparecesse em termos de concurso público. Esse concurso me chamou a atenção porque era o concurso para a instalação da Advocacia Geral da União, era uma instituição que ainda estava começando naquela época, e havia a possibilidade de ser lotado aqui no estado do Piauí, o que para a gente era um diferencial. Quando se tratava de cargos federais, em regra, a pessoa que fosse aprovada teria que sair pelo Brasil até conseguir voltar à sua terra natal. Então, naquele tempo, ainda sem uma noção muito clara do papel da AGU, esses atrativos na época foi que fizeram a diferença e me fizeram optar por esse concurso. Então. E o que o senhor destaca de pontos positivos em defender os interesses da União? Bom, depois de quase 2 décadas aí, integrando a instituição e sempre lotado aqui no Piauí, o que é uma felicidade poder trabalhar sempre na sua terra natal. Uma coisa que chama a atenção no trabalho da gente na AGU é, primeiro, a multiplicidade de matérias envolvidas. Uma outra área que me atraía bastante no fim do meu curso de Direito era o Direito do Trabalho. E na AGU você lida com o Direito do Trabalho também, além de várias outras matérias. Você lida na Justiça Federal com todo tipo de matéria. Questão de servidores públicos, de bens públicos, de patrimônio público, militares. Você faz meio que uma clínica geral na AGU. Dentro da Procuradoria nós temos as distribuições temáticas, elas são distribuições preferenciais não exclusivas, mas esse leque muito amplo de atribuição é uma particularidade da nossa carreira, que eu reputo hoje como um grande atrativo. A Procuradoria é um setor da União que recebe essas demandas, né? Para falar em termos assim, bem inteligíveis, dizer que a AGU e suas procuradorias nos estados, ela funciona como se fosse um grande escritório de advocacia. As empresas privadas, por exemplo, elas contratam ou mantêm os seus escritórios de advocacia porque elas vão precisar de alguém que atue em nome delas em juízo. E a União, por determinação constitucional, ela mantém essa instituição, que é a AGU, como se fosse o seu escritório de advocacia. Assim como a União faz isso com a AGU, também os estados fazem isso com as suas procuradorias gerais dos estados. Doutor Marcelo, e como o senhor mesmo falou, já são 20 anos sendo advogado da União, o que o senhor destaca que é desafiador em defender os interesses da União? Olha, os desafios de trabalhar
fazendo a defesa da União no contencioso, eles não se acabam, não. A AGU tem esse dom, essa característica de nos surpreender a cada dia. Para você ter ideia, a gente acredita que já lidou com coisas grandes o bastante. Fui surpreendido com uma demanda, inclusive proposta pelo Estado do Piauí, em face da União, que envolvia valores da ordem de mais de 2 bilhões de reais. Você atuar numa causa desse valor, dessa dimensão, é algo que mexe com você, que exige uma dedicação diferenciada. E eu já com tanto tempo de AGU, agora em fevereiro a gente completa já 18 anos, são quase 2 décadas, como você falou. Mas mesmo com tanto tempo, nessa hora você sente aquele frio no estômago, na hora de você protocolar a defesa da União numa matéria assim. Então todo dia a AGU nos surpreende com algo de novo, de efervescente, algo de palpitante e que nos cativa, nos mantém com esse vigor de quem acabou de entrar na carreira. Você está ouvindo o programa Sintonia Jurídica aqui na Rádio FM Universitária 96,7. Hoje nós estamos conversando com o advogado da União, Marcelo Jefferson. Ele está aqui para falar os pontos positivos e os desafios de defender os interesses da União. Doutor Marcelo, quais são as atividades desempenhadas pela União? Por previsão constitucional mesmo, a Advocacia Geral da União, ela faz tanto a representação judicial e extrajudicial da União, esse trabalho de escritório de advocacia em juízo, em contencioso, e faz também a atividade de consultoria e de assessoramento do Poder Executivo. Quando o Poder Executivo, por exemplo, vai adotar alguma medida que demande conhecimento jurídico para ser implementada, por exemplo, o Presidente da República pretende editar uma medida provisória. Então, a minuta dessa medida provisória, ela é gestada, ela passa pelo crivo da Advocacia Geral da União para que se examine se esse texto que vai ser implementado como medida provisória, se ele atende à constitucionalidade, aos aspectos jurídicos que ele necessita para entrar em vigor. Doutor Marcelo, um dos grandes casos que a Advocacia Geral da União esteve, inclusive esse caso é muito utilizado nos cursos de direito, que foi o caso da extradição do Cesare Battisti, que ele já tinha sido extraditado, teria tido a decisão de ser extraditado, e a Advocacia Geral da União viu que ele estava sendo vítima de um crime político, o que levou à decisão na época do então presidente Lula de não extraditá-lo. O que o senhor pode analisar do papel da União nesses casos de âmbito internacional? Se eu for falar do papel da AGU nesses assuntos que envolvem matéria de direito internacional, eu teria que fazer aqui lembrança do Departamento de Direito Internacional que a Procuradoria-Geral da União, órgão da AGU, mantém. Inclusive, em cada estado tem um representante para atuar nessa área. Aqui no estado do Piauí é o Dr. Ricardo Rezende, que inclusive ele esteve atuando num caso que resultou em acordo em juízo na Justiça Federal, a questão de disputa de guarda de menor que tem paternidade brasileira e de estrangeiro. Mas esse caso que você falou do Cesare Battisti, ele envolve, é um exemplo muito bom para você perceber como é o papel da AGU. Sim. Ele envolve algo que é de atuação do presidente da República, e o presidente da República, para que tome a decisão que ele vai adotar nesse caso, ele se vale do assessoramento da consultoria da Advocacia Geral da União. Então, como você falou, ele pediu o estudo da AGU em torno desse caso, e o estudo foi feito, e claro que decisões desse tipo envolvem um viés de cunho decisório político, né? Mas o estudo técnico, jurídico, foi feito a pedido do presidente da República pela Advocacia Geral da União, pelo Departamento Internacional. E com base nesse estudo, o presidente toma suas decisões. Claro que, como ele disse, com a margem de discricionariedade política que é próprio desse tipo de decisão. Doutor Marcelo, eu queria que o senhor fizesse agora um convite para os estudantes de direito que estão se formando ou que pensam no futuro ainda, se vão ser advogados, se vão ser juízes, que o senhor os convide para ser advogados da União, o que eles podem fazer. A União oferece estágios na sua instituição? Sim, nós temos vagas de estágio. Esse estágio ele funciona para o aprimoramento do aluno, do estudante de direito. O nosso estagiário não vai fazer
trabalho que desvirtue o estudo dele, o crescimento dele como estudante de direito. E os nossos concursos são abertos aí periodicamente para ingressar na carreira, as duas carreiras da Advocacia Geral da União, de advogado da União e de procurador da Fazenda Nacional. E há também os concursos para o ingresso na carreira vinculada à Advocacia Geral da União, de procurador federal e de procurador do Banco Central também. Esses concursos são públicos, eles são abertos de acordo com as necessidades da carreira. E o convite que eu faria seria para aqueles estudantes de direito que ainda nos bancos da universidade sentem, vamos dizer assim, esse chamado pela luta que é incansável. Ela não admite corpo mole, ela não admite acomodação, porque, como ele disse, a AGU está sempre nos exigindo, cada dia com algo de novo. Então, se você quer uma carreira que vai estar sempre lhe exigindo a estudar, a se manter atualizado, e se você se sente gratificado com esse tipo de atuação e em saber que está fazendo um trabalho pelo bem, vamos dizer assim, da comunidade, porque você está defendendo os interesses da União, você está defendendo o interesse público. Se você se sente gratificado com isso, o seu lugar pode ser a AGU. Então venha, se habilite, os concursos estão aí abertos de tempos em tempos. E para a gente é um grande prazer sempre receber um novo colega aqui na instituição. Dr. Marcelo Jefferson, obrigado pela sua presença aqui no programa Sintonia Jurídica. Até a próxima. Eu que agradeço pela oportunidade e em nome da Procuradoria da União do Piauí agradeço a todos. Boa noite. Boa noite. Sintonia Jurídica. Agora é hora do quadro Questão Legal. Questão Legal. Esse quadro foi feito para você tirar suas dúvidas sobre o mundo do direito. Nós recebemos perguntas sobre problemas jurídicos da vida cotidiana e buscamos especialistas para responderem aqui no quadro Questão Legal. A pergunta de hoje é a seguinte: eu comprei um carro, dividi em 60 vezes e paguei tudo adiantado. Tem alguma diferença de juros para receber de volta? Quem responde é o advogado João Araújo. Nesse caso vai depender de qual foi o tipo de contrato que ele fez com a concessionária, tá? Vários tipos de formas de você adquirir um veículo. Pode ser um parcelamento, um leasing, um CDC. De acordo com cada tipo de contrato, você pode ter ou não o direito de pagar um valor menor se for pagar adiantado. Então vamos imaginar se for só um parcelamento do valor total sem juros, tem juros. Mas vamos imaginar que tenha, vamos supor, um leasing, algum CDC, algum financiamento. É possível que o contrato já faça a previsão, se você pagar adiantado, aqueles juros que incidiriam no futuro, você não precisa pagar. Se você também quer tirar suas dúvidas sobre o mundo do direito, envie um e-mail para contato@sintoniajuridica.com.br e nós vamos ter o maior prazer de convidar um especialista para esclarecer aqui no quadro Questão Legal. Sintonia Jurídica. Agora você ouve a coluna do professor doutor em Direito Previdenciário, Raul Lopes. Coluna Direito Previdenciário, com Raul Lopes. Boa noite a todos. Bem, é um tema recorrente, nós não podemos deixar de tocar no assunto sobre a reforma da Previdência e hoje eu optei por fazer um breve resumo do que está acontecendo com relação à reforma da Previdência. Desde o início do ano passado, em 2017, o governo Temer decidiu fazer uma reforma no sistema de previdência do Brasil, por considerá-lo defasado em pontos de distorção como pensão e a aposentadoria. O projeto inicial teve como base uma mudança em benefícios delicados, como a aposentadoria, a pensão por morte, até mesmo os benefícios assistenciais, que é o caso do LOAS, o BPC, benefício de prestação continuada, alterando a idade, o valor do benefício, idade para concessão. O texto era radical, o texto exigia muito, teria muitas mudanças e foi de grande resistência da sociedade em poder compreender as reformas propostas pelo governo. Em meados de abril, o texto sofreu mudanças, tornou mais flexível. A ideia inicial era tornar igual, uniforme, todos os regimes de previdência. O regime geral, que é o do INSS, o regime próprio dos servidores públicos federais e os regimes dos próprios servidores públicos estaduais. No entanto, no segundo texto, foi retirado parte dos regimes próprios, deixando apenas os servidores públicos federais e o regime geral, tornando, portanto, mais fácil a sua aprovação. No entanto, a reforma proposta, com relação aos benefícios, ainda era de forma radical, com a regra de transição, de certa forma, pouco flexível e bastante agressiva. No final do ano passado, em 2017, o texto sofreu mais uma mudança, tornaram ainda mais flexível, retirando a possibilidade de alteração dos benefícios assistenciais, deixando apenas no que se refere à aposentadoria e à pensão por morte.
A aposentadoria, ponto delicado, é com relação à idade, modificada para 65 anos o homem e 62 anos a mulher, e o tempo de contribuição para a concessão do benefício. O tempo de 15 anos exigido para a concessão do benefício não sofreu uma mudança. No entanto, o valor do benefício concedido, sim, sofreu significativa mudança. Ao tempo que você poderia aposentar-se com 100% do benefício, atualmente, na regra, no texto inicial da reforma, há uma mudança para a não concessão em valor integral. Sofreria uma grande redução no valor da concessão, exigindo do segurado que trabalhasse por 40 anos para que se pudesse receber 100% do benefício. O texto está pronto para ser colocado em discussão. A proposta ainda não atende às solicitações e uma relação com a necessidade social da população brasileira. No entanto, poderá haver, até mesmo em cima da hora, qualquer outra mudança. Vamos aguardar e ver o poder de articulação do governo com relação à aprovação dessa proposta. Nas próximas colunas, nos próximos dias, traremos mais informações sobre os benefícios. Uma boa noite e obrigado a todos. Sintonia Jurídica. Você acabou de ouvir a coluna do professor Raul Lopes, que é doutor em Direito Previdenciário. E agora, vamos acompanhar os eventos jurídicos no Piauí com Lúcia Raquel. Agenda Sintonia. Olá, boa noite. A Agenda Sintonia informa que a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Piauí, em comemoração ao mês da mulher, realizará o encontro Mulheres em Cena, no dia 16 de março, na Escola Superior de Advocacia do Piauí, das 14 às 18 horas. O evento terá 2 palestras voltadas para as mulheres advogadas, que visam promover a saúde, autoconhecimento e inteligência emocional. A primeira palestra será ministrada pela terapeuta holística Naira Cibele Rodrigues. E a segunda palestra será ministrada pela coach Caroline Queiroz. As inscrições podem ser feitas pelo endereço eletrônico www.oabpi.org.br/inscrição. O investimento será por meio de contribuição de alimentos ou material de limpeza, que serão doados para entidades filantrópicas de Teresina. Não fique de fora, segue o Sintonia. Sintonia Jurídica. Agora Felipe Gold traz mais uma dica de entretenimento sobre o mundo do direito. Dica Sinju. A dica de hoje é o filme Divergente. Em um futuro pós-apocalíptico, uma sociedade é dividida por aptidões. Inteligência, força, justiça, benevolência e altruísmo são requisitos que dividem as pessoas. Quem não tem nenhuma dessas qualidades fica afastado da sociedade. Porém, um grupo de adolescentes questiona essa divisão de classes e arma um plano para atacar o governo. O que eles não sabem é que essa sociedade é vítima de um experimento humano. Divergente é o primeiro filme de uma saga, acompanhado por Insurgente e Convergente. A história apresenta divisão de classes, desigualdade social, governo autoritário, além de muito romance e reviravoltas. O filme Divergente é a nossa dica Sinju, o direito em conexão com todos os meios de comunicação. Sintonia Jurídica. E nós estamos chegando ao fim do nosso programa Sintonia Jurídica de hoje. Quero agradecer sua companhia aqui na Rádio FM Universitária. Lembramos que o Sintonia Jurídica vai ao ar toda terça-feira, com um programa inédito às 18h30 e tem reprise domingo às 19 horas. Um abraço e até o próximo encontro aqui no Sintonia Jurídica na FM Universitária 96,7. A apresentação foi de Samuel Nascimento, produção de Felipe Gold e Rosiana de Moraes, edição de Manuel Dias e Lúcia Raquel, divulgação de Luiz Felipe Medeiros e Felipe Gold, trabalhos técnicos e direção de programação de Adriano Lima, supervisão de Helenita Carla e a direção geral do professor Paulo Fernando de Carvalho Lopes. Você está em sintonia com a FM Universitária 96,7. Entre em contato conosco, facebook.com/Rádio FM Universitária 96,7 ou 3237-1619. Rádio FM Universitária, uma emissora da Universidade Federal do Piauí.